Fala galera, estamos começando mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com a Janaína Mendonça. Tudo jóia, Janaína? É isso aí, tudo jóia. Um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Bacana, bacana. Bom, pessoal, antes de começar aqui, vou passar aqui os meus recados de sempre, né? Antes de começar, gostaria de agradecer a todos vocês por ouvir e assistir esse episódio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e seguir nosso projeto, ok? E acompanhar os próximos episódios. Também aproveitar, pedir para você deixar o seu curtir aí, deixar o seu comentário ao longo do episódio, sinta-se à vontade, ok? Estamos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Google e Apple Podcast, e os vídeos na íntegra, sempre disponíveis no YouTube e no Facebook. Os clipes também no IGTV, no Instagram. Aproveita e segue a gente lá. E dessa vez, como anunciado aí no último episódio, a gente tem aí o primeiro apoio, né, ao projeto, que é a Elegância Imports. A Elegância Imports é uma loja online de importados que entrega para todo o Brasil. Com os melhores preços do mercado, basta solicitar a tabela pelo direct ou WhatsApp. Lá você encontra smartphones, smartwatches, fones de ouvidos Bluetooth. Tem também relógios, camisas de time e copos Stanley, além de vários outros produtos com pronta entrega ou por encomenda. Links na descrição. Beleza? Vamos lá, Janaína. Conta pra gente aí um pouquinho aí, quem é você, sua trajetória, pra gente conhecer melhor aí quem é Janaína Mendonça. Então, eu sou Janaína, né? Eu sou bióloga, eu sou de Belo Horizonte. Caí na biologia um pouco por acaso, assim, apesar de sempre na vida inteira gostar de bichinho, de plantinha, mas caí na biologia por acaso. E aí, quando eu entrei no curso de biologia na PUC, eu me apaixonei pela área de recuperação de áreas degradadas. Eu fiquei, assim, fascinada em pegar aquelas áreas degradadas por algum motivo, por mineração, por pastagem, e reflorestar aquelas áreas, né? Então, isso me encantou bastante. E desde o início do curso, eu fui indo um pouco para essa área mais ambiental, né? Tive a grata, né, a grande alegria de ficar um ano dentro de uma RPPN lá em Caratinga, que é a RPPN Feliciano Miguel Abdala. Então, eu trabalhei durante um ano na floresta mesmo, daquele jeito assim que a gente vê no Globo Repórter, sabe? Indo para a mata todos os dias. Eu sempre trabalhei com a parte da botânica, estudando as plantas da Mata Atlântica, identificando árvores. Tinham dias que eu ficava o dia inteiro pro alto, assim, tanto que meu pescoço deu até um probleminha. E aí, com isso, eu fui me apaixonando por essa questão ambiental. Mas aí, o mais interessante é que eu percebi que trabalhar a questão ambiental, ela passa necessariamente por trabalhar as pessoas, né? O grande problema que a gente tem hoje da degradação ambiental, do desmatamento, das queimadas na Amazônia, é uma má relação com os recursos naturais. O ser humano ele ainda não entendeu que ele é feito de água, né? Que ele é feito de solo, que ele é feito de nutrientes, que ele é feito daquilo que a terra nos dá. E é por isso que a gente tem que ter uma relação harmoniosa com a terra. Então, trabalhar a questão ambiental passa necessariamente por trabalhar o ser humano e a relação dele com a natureza. Então, aí, trabalhando na mata, eu percebi a necessidade de trabalhar com as pessoas que viviam no entorno daquela mata. E aí, eu comecei um trabalho, né, com as comunidades que viviam ali, para se pensar em como fazer a união dessas florestas, porque as florestas, elas estão fragmentadas. Então, como que a gente vai, um macaco, por exemplo, como que ele vai deslocar de uma floresta para outra? Então, eu comecei a trabalhar nessa visão de corredores ecológicos, nessa visão de trabalhar a conscientização, a educação ambiental. E aí, logo depois que eu formei, eu passei no concurso, que foi no Instituto Estadual de Florestas. E há 15 anos atrás, isso, né? Estou contando a idade aí. Há 15 anos atrás, eu passei no concurso, aproximadamente, e comecei a trabalhar essa questão mais efetiva dentro do serviço público. Então, eu saí da pesquisa, né, lá na floresta, passando por essa questão da educação ambiental junto com uma ONG que trabalhava lá e indo para o serviço público. E aí, nesses 15 anos, eu tenho trabalhado com esse lado da recuperação das áreas, passando primeiro pela recuperação das pessoas, né? E da relação, né, delas com a natureza. Bacana, bacana. Porque eu acho que é a gente que altera, né, o meio onde a gente vive, o meio ambiente. E aí, antes da gente entrar aí na questão dos projetos que você está atuando hoje, você falou que você trabalhou no IF durante quanto tempo? 15 anos. 15 anos? É. Então, provavelmente você conhece o meu tio. Ele foi diretor da unidade aqui, o Tido.
Ah, sim, lá de Araçuaí, Tidão. Isso Gente, mesmo. Erotite, sim, supervisão regional. Eu fui supervisora regional aqui, foi ele, depois um e depois eu. Ah, interessante. Então, eu conheço demais. Bacana, pois é. Sim. E Dê um abraço nele depois. pode deixar. Pra você ver, muito pequeno, Exatamente. né? Mas aí, interessante, a gente antes estava falando aqui a respeito dos projetos, o qual você citou aí, você falou a respeito de recuperação dos rios, né? E a gente sabe que tanto a Bahia, a bacia do Rio Mucuri, quanto a bacia do Vale de Jequitinhonha, abastecem áreas, né? Assim, igual a questão do Vale de Jequitinhonha, a gente sabe que lá é praticamente um sertão mineiro, né? Tem essa questão não só da água, mas questão da própria poluição, né? Que as cidades ali, ribeirinhas, acabam poluindo ali, não só as margens, mas, né, o caso do esgoto, e muitas delas não tem a questão de tratamento, né, de esgoto antes desse deságue. Como que tá, né, essas questões de recuperação dessas bacias aqui, né, mais próximas da gente? Então, na verdade, a questão hídrica, né, a questão da água, é uma questão que toca mais as pessoas, porque a gente depende da água para tudo na vida, né? A água é um grande ativo de desenvolvimento, ela é essencial para qualquer processo que a gente for pensar, né, na agropecuária, na indústria, no desenvolvimento das cidades. Então, a água é um assunto que toca as pessoas muito mais, né? E no Nordeste Mineiro, a gente tem essa particularidade, né, da gente ter um processo de seca, né, de escassez hídrica nos últimos anos mais prolongado, né? Então, 2015 e 2017, a gente quase todas as cidades do Nordeste Mineiro decretaram estado de escassez hídrica, né? E aí existe a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem como objetivo trabalhar a gestão das águas de forma participativa e levando em conta o interesse de todo mundo. Porque se a gente não fizer esse trabalho levando em conta os interesses tanto dos usuários, que é a sociedade que está lá usando, a sociedade que está usando, os usuários, que são aqueles que produzem e utilizam a água, e o poder público, que tem a missão de cuidar das águas, a gente precisa trabalhar esses interesses de forma integrada. Então, os comitês de bacia que trabalham esse aspecto, né? Então, aqui no Mucuri, nós temos o Comitê da Bacia do Mucuri, né? Na verdade, a gente tem só dos afluentes mineiros, porque o Mucuri ele deságua na Bahia. Então, a gente tem só o Comitê Mineiro, não temos o Comitê Baiano e nem o Comitê Federal. Atualmente, eu sou presidente do Comitê Mineiro do Mucuri. E a gente acabou de receber hoje, né, notícia nova aqui, quase ninguém sabe. Eu recebi hoje o diagnóstico do plano diretor da bacia. O que é isso? Ele traz para a gente a situação da água no Mucuri. E o que a gente pode dizer? A gente tem água ainda no Mucuri, apesar de ter informações ainda muito pequenas, porque muita gente não declara o uso, né? Por exemplo, todo mundo que está furando poço artesiano aí para tudo quanto é lado, né? Vocês devem ter ouvido falar, todo mundo fura poço artesiano, né? Porque a nascente está secando, o córrego está secando, vamos furar poço artesiano. E muitas vezes de forma indiscriminada, ilegal. Não é feito nenhum estudo para avaliar Não é a viabilidade feito. E a gente daquilo. não sabe, na verdade, o quanto de água subterrânea que a gente está usando. E qual que é o problema do uso da água subterrânea? É que é uma água que demorou milhares de anos para se formar. É aquela água da rocha. Então, quando a gente tira aquela água da rocha e bombeia ela, além dela ter risco de contaminação, porque ali é milhares e milhares de anos na rocha, você ainda usa aquela água de forma muito rápida para uma cultura, para uma atividade, para uma indústria, para alguma coisa, e depois não repõe essa água. Então, a gente está dentro do Comitê da Bacia do Mucuri, trabalhando um programa que chama Juntos pelo Mucuri. Esse programa ele tem como objetivo unir todos os esforços de todas as instituições para trazer a população para essa luta, porque essa luta tem que ser de todo mundo. Infelizmente, a grande população ainda não entendeu o seu papel na luta por isso. Então, precisa lutar. E, além de unir as pessoas em torno disso, a gente tem como objetivo recuperar as águas. Como que a gente recupera as águas? Recuperando o solo. Porque o solo é a caixa d'água, né? É onde a água fica ali armazenada. Muito nisso, né? Então, a gente precisa trabalhar a recuperação das áreas com floresta, porque tem áreas que tem que ter floresta, a gente não pode abrir mão da floresta. Tem áreas que são produtivas, a gente tem que produzir de uma forma melhor e mais sustentável. As cidades precisam trabalhar a questão do tratamento do esgoto, porque a gente pega água limpa e devolve água suja.
essa matemática não bate. Então, todo esse conjunto de ações precisa ser realizado, né? E o Comitê da Bacia está aí cuidando disso para que a gente garanta que isso aconteça, buscando recursos, unindo pessoas, unindo instituições. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Suzano Papel e Celulose, que tem uma grande indústria lá na Bahia, ela precisa da água que o Mucuri produz. O que ela está fazendo? Está com um grande programa de recuperação das nascentes do Mucuri. Então, pensando no funcionamento dela, ela precisa proteger e recuperar áreas. Então, ela está aí com uma equipe que está em campo, junto aos produtores rurais, para recuperar essas áreas. Então, nós precisamos buscar o máximo as instituições para que a gente consiga unir forças para proteger, conservar, recuperar as nossas águas e deixar de contaminar. E aí vem a questão do esgoto e da contaminação que a gente precisa tratar também, né? Certo. 2 itens aí a respeito, né, dessa frente de recuperação do Mucuri. As ações, como que você enxerga essa questão assim? A legislação hoje, ela tem uma cobertura boa ou ela ainda é falha? Né? Vocês, dentro dessa frente aí, vocês têm algum projeto, alguma ação nessa parte jurídica, nessa parte legislativa? Como que está essa situação? Então, a gente tem leis, né, a nível federal e a nível estadual, a própria política de recursos hídricos e as leis que tratam o uso dos recursos hídricos, né? As leis são boas, né? O grande desafio é a educação e a conscientização, que é o que? As pessoas cumprirem a lei, né? Voluntariamente, e também a questão da fiscalização e do monitoramento. Então, a gente peca na educação e na conscientização, a gente peca no monitoramento e a gente peca na fiscalização. Então, apesar de ter um conjunto de leis e regulamentos que favorecem a conservação da água, a gente tem todos esses pontos aí que perdem com isso. Então, o Juntos pelo Mucuri, e aí é interessante falar que é uma iniciativa do comitê junto com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Inclusive, esse modelo de trabalho já está sendo muito elogiado e buscado por outros comitês, porque é uma estratégia, assim, muito interessante de unir forças locais, porque se a gente for esperar do governo federal, se a gente for esperar do governo estadual, a gente vai morrer esperando, né? Infelizmente, porque a gente sabe que a questão ambiental, que é a questão da vida, não é pauta do nosso governo federal, então a gente tem essa dificuldade aí, mas a gente está unindo forças locais, porque o maior interessado são os cidadãos que vivem aqui. Então, se a gente for esperar deles, né, a gente vai ficar esperando, então a gente não quer esperar. E com isso, a universidade hoje é a grande apoiadora. Esse projeto é um projeto da universidade, de extensão da universidade. A professora Isabel, um abraço aí para a professora Isabel, é a capitã do time dentro da universidade. Então, nós temos estagiários, estudantes, colaboradores que estão nos ajudando a construir toda essa estratégia, sabe? Então, a ideia é atuar nisso aí. Aonde a lei não entra, porque as pessoas ainda não sabem, não se conscientizaram ou não se educaram para cumprir a lei, a gente vai trabalhar o engajamento das pessoas para que as pessoas possam mobilizar, para que as pessoas possam ajudar a monitorar e ajudar a fiscalizar. E aí, com isso, a gente vai conseguir avançar, eu espero. Sou muito esperançosa. Bacana, bacana. Em relação a... né, a gente teve aí nos últimos 10 anos aí a presença do curso de engenharia hídrica, né, na UFVJM, não só a questão, né, da extensão, mas a formação dos profissionais. Você avalia que é um ganho para a gente aqui nessa questão ambiental e nessas, inclusive, as políticas públicas, né, ganharem força. Como que você enxerga isso? Então, eu sempre, desde que eu cheguei, uma das coisas que eu fiquei muito bem impressionada é a presença do curso de engenharia hídrica, né? Que, se eu não me engano, são 2 ou 3 no Brasil que a gente tem de engenharia hídrica. E aí, desde sempre, como supervisora do IEF, né? Assim que eu cheguei como supervisora do IEF Nordeste, trabalhando quase 60 municípios aqui do Nordeste, eu sempre entendi o papel da universidade na pesquisa e na extensão nesse processo, né? Inclusive, o meu mestrado eu fiz aqui na universidade, trabalhei com políticas públicas, né, voltadas para a questão da conservação e da recuperação, e a presença da universidade aqui ela é de um papel muito grande. O difícil que eu vejo é esse amadurecimento, né, principalmente dos pesquisadores, no papel da extensão.
É de pegar esse conhecimento que está sendo produzido e gerar políticas públicas e prática. Ser aplicado mesmo. Ser aplicado. Então, graças a Deus, nós temos a professora Isabel. Nós temos o Ricardo também, que ele é administrativo lá, que é hoje o presidente da ONG, Movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri, né? E também membro do comitê. Nós temos o GEPAF, que é o grupo de estudos e pesquisa na agricultura familiar, com o Leonel, que é fundamental. Então, eu vejo iniciativas de professores, né, e de grupos de pesquisa muito importantes para fazer valer isso, mas eu acho que a universidade ela ainda tem que se posicionar como instituição ainda muito mais fortemente, né, porque o papel dela na geração de pesquisa, no ensino e na extensão, é muito grande. E a gente conta com isso para desenvolver o nosso Mucuri, né? Com certeza. Eu vejo que, pelo menos hoje, o fato, né, de existirem, né, esses órgãos dentro da universidade, pelo menos a população toma muito mais conhecimento. É um canal de comunicação a mais. E, querendo ou não, é um puxão de orelha para aquilo que você falou, educar mais os usuários, né, do meio ambiente, os usuários da água, para voltar a atenção nisso aí. Agora, além, né, dos esforços das entidades públicas, como exemplo você falou da indústria de papel e celulose no sul da Bahia, existem outras empresas da iniciativa privada que contribuem ou têm projetos, né, para a bacia do Mucuri ou bacias aqui próximos à nossa região? Então, na verdade, a gente está captando, né, essas empresas, essas instituições. Porque, na verdade, o Mucuri ele é marcado principalmente pelo aspecto agropecuário, né? O nosso maior usuário de água aqui é a agropecuária. A gente não tem grandes indústrias, né? Apesar eu esqueci o nome agora, gente. FIENG, desculpa, da FIENG ser a Federação de Indústrias, ser uma conselheira do comitê, muito ativa, inclusive. A gente tem uma outra instituição incrível, que agora que eu me lembrei, que é a Laticínios Mucuri, que está lá em Carlos Chagas, e é uma instituição muito incrível, que tem apoiado muito a questão da água aqui no Mucuri. Inclusive, a representante deles é secretária do comitê e tem muitos projetos interessantes, então é outra instituição bacana que tem atuado conosco, mas de forma geral, o que a gente vê é que existe uma ausência desses usuários, ainda, né? É pouco, né? É pouco ainda. A própria Copasa, a gente está querendo atrair muito mais a Copasa, né? Que é a grande usuária também, né? Porque ela tira a água e comercializa a água, ganha por isso e por isso precisa ter ações de recuperação, né? Por exemplo, aqui em Teoflotone, na concessão dela com o município de Teoflotone, é obrigação dela recuperar áreas para produzir mais água, para ela utilizar, porque a gente pensa que a gente paga pela água, mas a gente não paga pela água, né? A gente paga pelo serviço, né? Da Copasa. E a Copasa também não paga pela água que ela utiliza, né? Então, a gente precisa criar instrumentos de que minimamente ela contribua para que essa água que ela está utilizando para fornecer para as pessoas, ela ajude a produzir, a conservar e a recuperar os nossos mananciais, né? Então, a gente precisa atrair a própria Copanor, que é outra importante instituição aqui, né? Empresa aqui do nosso vale, para que todo mundo junto consiga melhorar esse uso do solo e, consequentemente, ter segurança hídrica, né? Esse é o objetivo final, a gente ter segurança hídrica. O que é a segurança hídrica? É água em quantidade e em qualidade disponível para todo mundo. Então, a gente precisa trabalhar para isso. E o Juntos pelo Mucuri tem um conjunto de ações que vai nesse sentido, né? Então, eu espero aí, quem ainda não segue nas redes sociais, está lá o CBH Mucuri para poder seguir, viu, gente? E acompanhar os nossos trabalhos e fazer parte. Tem muita ação que as pessoas podem fazer parte junto com a gente. Com certeza. Às vezes as pessoas não imaginam que um simples compartilhar ali tem um impacto muito grande no alcance. E até para a pessoa, poxa, existe um projeto que está lutando para melhorar isso aqui. Então, quando eu for utilizar aquele sistema, quando eu for fazer algo relacionado àquilo, eu tenho que me policiar, tenho que, né, contribuir para não prejudicar mais ainda essa questão, né? Exatamente. E aí eu quero só chamar a atenção para a questão do consumo, né? Porque o consumo hoje é o maior problema que a gente tem. Porque, por exemplo, uma calça jeans, né? Quando eu compro uma calça jeans, eu não tenho noção da quantidade de água que foi gasta para produzir aquela calça jeans. Quando eu como um hambúrguer, eu não tenho noção. O quanto que ele consumiu de água. Exatamente. A gente não tem noção dessa cadeia de produção. Então,
um aspecto importante que você já pode contribuir, quem está nos ouvindo aí, é pensar o seu consumo, ter um consumo consciente. Eu realmente preciso desse produto? Eu realmente preciso trocar esse celular? Eu realmente preciso comprar essa roupa nova? Né? Eu compro uma roupa muito barata, essa roupa muito barata vai durar muito pouco. E aí daqui a pouquinho eu tenho que comprar outra. Então, para produzir, eu vou gastar o mesmo tanto. Então, são coisas que a gente normalmente não pensa. A questão das embalagens, né? A questão da própria reciclagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, que é um projeto importante que a gente tem aqui em Teoflotone. Então, comece pelo seu consumo consciente. Você já vai estar ajudando muito a questão ambiental e o futuro, seu futuro e o futuro da sua família, com certeza. Com certeza. Até pegando gancho nisso aí, Janaína, eu queria, né, você que é expert na área aí, falasse um pouco, porque eu vejo que a maioria das pessoas não consegue relacionar a produtividade com sustentabilidade. É verdade. Sendo que se você aplicar um pouquinho de conhecimento, eu não estou falando nem ir nas universidades ou comprar uma consultoria de um profissional aí que vai te cobrar muitos dinheiros, né? Na internet você tem muita coisa gratuita aí. Eu vejo algumas vezes que eu prestei algum serviço para o Leonel no GEPAF, seminários gratuitos de, por exemplo, a questão da cisterna, entendeu? Sim. Assim, coisas que você pode associar a sustentabilidade e a produtividade. Eu acho que no meio, principalmente na questão da pecuária, né? Sim. O pessoal não consegue correlacionar essas duas questões, né? Eu acho que é até um pouco dessa questão da educação. E é possível, não é? É possível você associar as duas coisas. Totalmente. Na verdade, aí a gente volta ao cerne do problema. O cerne do problema é a minha relação com o recurso natural. Se eu penso que o recurso natural está ali à minha disposição na hora que eu quiser, na quantidade que eu quiser, e por isso eu posso usar ele de qualquer forma, porque ele sempre vai estar ali, né? Ou seja, um uso extrativista, né? Um uso que está a meu favor e eu não quero saber quem é que vai precisar dele. Quando eu tenho esse tipo de pensamento e essa relação, eu vou consumir de qualquer maneira, eu vou produzir de qualquer maneira e vou descartar de qualquer maneira. Se, por outro lado, eu entendo, não. Por isso é um tema que eu trabalho muito na zona rural, né? É um dos temas principais da minha palestra conservação e produção rural sustentável, uma parceria para a vida. O produtor rural, ele precisa olhar... Eu sempre pergunto assim, é interessante que eu inicie minha palestra e falo assim, quais são os 2 insumos principais da sua atividade? Todos falam água e solo. Para eu produzir, eu tenho que ter água e solo. Aí eu pergunto, então todo mundo acerta. Aí a segunda pergunta, a gente tem tratado bem esses 2 tesouros que a natureza nos dá? Todos eles são unânimes? Não. Aí eu começo a minha palestra aí acabou. Todo mundo vai prestar atenção. Que já entenderam o conceito. Porque é simples assim, a mesma coisa. Eu vivo da água. Qual que é o recurso principal natural para a sua sobrevivência? Água. Você trata bem a água? Não. Todo mundo vai te falar que não se preocupa se está economizando, se não está. Então, essa relação extrativista de uso, sem pensar em qual a consequência desse uso e quem é que vai sofrer as consequências se eu usar de forma errada, então está aí o ponto. Então, por isso que a questão da educação ambiental, a questão da conscientização, da sensibilização, ela é um ponto importante. E aí eu entro no programa que nós criamos aqui em Teoflotone, que chama Viver Bem TO. Qual que é a ideia desse programa? É que todo mundo entenda, ou seja, cada ser humano que vive nesse município, né, não vou falar na cidade, no município, incluindo a zona rural e a zona urbana, a área urbana, todo ser humano que vive nesse município, ele entenda que tem uma responsabilidade pessoal no bem-estar seu e daqueles que estão ao seu redor. Se a gente conseguir desenvolver esse sentimento nas pessoas, as pessoas vão começar a olhar diferente para aquilo que ela faz, para aquilo que como ela atua, como que ela se relaciona com o recurso natural e com o outro. Porque viver bem passa necessariamente pelo meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com o outro e o meu relacionamento com o meio que eu vivo. E isso é meio ambiente. E às vezes a gente não pensa, a gente fica lá só achando que meio ambiente é bichinho, plantinha. É também, mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. É bacana você falar isso porque as pessoas geralmente confundem, acham que meio ambiente é só aquela questão ali da floresta, ecológica, né? Ecológica. Dos animais, fauna, flora. Isso. E, na verdade, o meio ambiente é a cidade, o que a gente consome, o que a gente produz de lixo, né? Sim. Que eu vejo que tem
muito... Mas só antes da gente... Eu fechar essa caixinha aí da parte hídrica... Eu já fui entrando para outra. Pois é, não, mas é porque isso é um assunto que, querendo ou não... todo interligado. Tudo que a gente faz aqui, desde a energia que a gente está consumindo aqui, tá ligado com isso, entendeu? Exatamente. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção e dá para explorar várias coisas. Mas só para fechar a caixinha do hídrico aqui, eu lembro que... Logo quando a minha prima formou, a filha do Tido, que ela formou em engenharia ambiental, e aí a gente conversando, e se eu não me engano, o TCC dela foi justamente em cima do impacto quando não se preserva as nascentes. E isso é uma coisa assim que eu gostaria que você me falasse assim, qual que é o impacto disso, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa compra uma terra, tem uma água ali, tem uma nascente e tudo, e não preserva, e às vezes criou o animal ali de uma maneira incorreta e o animal acaba com aquela nascente ali. Então, qual que é o impacto disso aqui na nossa região hoje, assim, que... Então, eu quero muito te agradecer essa pergunta, porque eu quero fazer um raciocínio com as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, que é o seguinte... Vamos imaginar não, porque é fato, né? A gente vive em torno de um ciclo hidrológico, né? Vamos pensar que a água, lembrando que a água... isso me inspirou porque a chuva me inspirou. A chuva tá chegando. Graças a Deus. Vem calma, viu? Por favor. Então, a chuva, né? O ciclo que a gente vive é um ciclo hidrológico. Aquilo que a gente aprendeu lá na primeira, quarta série, né? E que a gente esquece, eu acho, né? E aí, pensando na água como fundamental para minha vida, então, beleza, eu dependo de água para viver, ponto. Muita gente acha que é só abrir torneira que a água vai sair, ponto. Né? Ou seja, não, mas a água, eu abro a torneira, sai água. Só que essa água que você está abrindo a torneira, ela nasce em algum lugar. E ela nasce lá nas nascentes. Mas para nascer na nascente, né, ela tem que entrar de alguma forma. E a única forma que a água entra no nosso sistema é chuva. É chuva. E aí, se a chuva não encontra um ambiente propício para ela penetrar no solo, lembra que a caixa d'água é o solo? Se ela não encontra ali o espaço do solo protegido, com vegetação, né, com os espaços no solo, se ela não encontra esse espaço para infiltrar, ela vai embora. Que é aquela enxurrada que a gente vê descendo, né? O Rio Todos os Santos está lá. Eu já fico aqui pensando, meu Deus, se chover muito, rapidamente enche o rio. Por quê? Porque essa água que veio na chuva, e eu estou pedindo para ela vir mansa por isso, não está encontrando um lugar para ela entrar. A vazão dela. Então, né? Ela vai escoar superficialmente, formando essas enxurradas, ela vai encontrar as nascentes, vai encontrar os rios e córregos e vai embora. A gente perde água. Todas as vezes que chove nas nossas regiões, a gente está mandando a água embora. Porque essa água não está encontrando um espaço para ela ficar e nascer no formato das nascentes. Então, o que acontece que a nascente seca? O gado, o pisoteio do gado compacta o solo, forma como se fosse uma camada lisa. Então, para de ter esses espaços, né, do solo, que a água entra, impermeabiliza, isso mesmo, o termo é esse. E aí, compactada, a água não consegue infiltrar. E se ela não infiltrar, ela não caminha dentro do solo. Quando ela caminha dentro do solo e encontra um ponto para nascer, são as nascentes. Então, o que está acontecendo? Com a forma errada de usar o solo, a gente está compactando, impermeabilizando esse solo. Com isso, a gente está jogando água fora que está indo para o mar. As nossas nascentes estão morrendo. E se as nossas nascentes morrem, os córregos e rios morrem por consequência. Então, o que a gente está fazendo é literalmente enterrar o bem mais precioso do ser humano, que é a água. É isso. A gente tem que mudar essa lógica, senão nós vamos morrer. No IEF se trabalha muito essa questão, né? Essa fiscalização e instrução para não se cometer. Esse é o objetivo erros, né? da instituição, né? A instituição precisa cumprir esse papel. Pois é. Aí, engraçado, a gente, né? Vamos puxar o gancho aí. Você falou da chuva e... logo quando você falou isso, me remeteu aquelas imagens de noticiário, por exemplo, a cidade de São Paulo, até Belo Horizonte recentemente, né, que teve umas ruas lá, se eu não me engano, no Buritis, que ficaram destruídas, porque realmente o sistema não comporta. É o mundo inteiro. O sistema não comporta e tem um agravante que é o lixo, né? Sim. A produção e o descarte incorreto do lixo. Perfeito. Né, que tem um impacto que... O lixo por si só já é um problema. Sim.
E esse descarte incorreto agrava esse problema, Sim, essa questão da chuva, né? Com certeza. Está tudo interrelacionado, né? É por isso que eu fui para a prefeitura, né? E aí eu acho que a gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho. Sim, já podemos puxar o gancho para assumir aí, né? a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Peguei licença do Estado, né? Porque eu sou efetiva do Estado. Fui para a prefeitura para ganhar menos, inclusive. Exatamente para encarar esse desafio, né? Por que eu fui encarar esse desafio? Porque é no município que as políticas públicas acontecem de fato, né? E eu encontrei no Daniel Sucupira, né, o nosso prefeito aqui de Teófilo Otoni, uma pessoa que tem os mesmos princípios que os meus, né? Ele tem como objetivo de vida cuidar das pessoas. Ele fala, eu estou na política para cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas, eu falei isso para ele, eu falei, então eu vou fazer a minha fala em cima da sua. A sua é cuidar das pessoas e a minha é cuidar das pessoas passa necessariamente por cuidar do ambiente. Então, a cultura do bem viver, que já está sendo pregada em vários lugares do mundo, ela fala a seguinte, ela prega a seguinte questão: nós precisamos formar uma sociedade que busque uma vida melhor para todo mundo, né? E essa vida melhor para todo mundo, ela começa nessas relações que eu falei lá no início, na relação comigo, com o outro e com o meio, né? Então, dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós construímos o programa Viver Bem TO, que tem como objetivo melhorar a qualidade ambiental do município, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque uma coisa está completamente ligada. A gente já falou aqui, né? Vários pontos que desenrolam completamente na vida das pessoas. Meio ambiente é bichinho e plantinha? É. Mas é também as pessoas e a forma como elas ocupam os espaços. Então, o Viver Bem TO tem esse objetivo. E aí, meu amigo, é um conjunto de projetos e ações. Então, nós vamos falar aqui sobre esses eixos, né, do programa. E aí eu vou puxar a sua deixa para falar da questão do resíduo, né? Teófilo Otoni, apesar da gente ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala que a gente não pode ter mais lixão, que a gente não pode mais descartar de forma inadequada, que a gente precisa fazer a coleta seletiva para tirar do lixão ou do aterro ou daquele meio final ali os materiais que são recicláveis. Infelizmente, a grande maioria das cidades brasileiras ainda tem lixão, ainda não tem coleta seletiva. Mas Teófilo Otoni, né, que ainda tem lixão por pouco tempo, com fé em Deus, porque nós estamos aí com um conjunto de ações para acabar com o lixão, e eu espero em breve dar essa notícia para a cidade, a gente está trabalhando muito para isso, mas aqui tem a coleta seletiva. E a coleta seletiva é um primeiro ponto disso que você falou. 35% dos materiais que vão para o lixão ou para o aterro, para a destinação final, são materiais que podem voltar para a cadeia, que são recicláveis. Então, nós precisamos aprender e ter o hábito de separar esses materiais, destinar eles para a coleta seletiva, para que só vá para o destino final, ou seja, só vire rejeito aquilo que não pode ser aproveitado. Então, aqui em Teófilo Otoni, a gente escolheu um caminho muito bacana, que é o caminho chamado, que a gente chama de Recicla TO, que é um projeto, né? O Recicla TO, ele fez o quê? Ele tirou aqueles catadores que estavam no lixão, que viviam no lixão, que construíram as suas histórias no lixão, envolveram eles na associação que é a Ascanove, está dando todas as condições para que essa associação trabalhe, né? Caminhão, apoio logístico, apoio técnico, formação, para que eles, então, consigam, junto com a população, e aí está o papel da população, tirar esses materiais que são recicláveis e voltar com eles para a cadeia. Então, aqui em Teófilo Otoni, nós temos coleta seletiva. Você pode e deve separar o seu lixo, né? O seu material que você gera. Aquilo que é plástico, aquilo que é papelão, pode ser destinado para as Ascanove. E aí a gente tem alguns formatos, né? Um é a coleta porta a porta. Então, alguns bairros têm a coleta porta a porta. Aqui tem, no Marajoara. O outro, se você não tem no seu bairro, você pode levar em algum ponto de entrega. Tá lá o container, você pode deixar o seu material lá. E terceiro, você pode levar também lá na Ascanove ou ligar para eles que eles agendam para poder buscar. E tem os parceiros, que são aquelas empresas e indústrias, né, que produzem muito material. Hoje a gente já está com quase 40 parceiros que, ao invés de vender ou de destinar erradamente, hoje destinam para a Ascanove. Então, vai aí um chamado para a população que está nos ouvindo para que separe o seu material e faça a destinação correta. Porque quanto menos material vai para o aterro ou para o lixão, né, menos impacto a gente gera. E isso é responsabilidade de cada um de nós. O lixo que a gente gera, o resíduo que a gente gera, é responsabilidade pessoal. A gente tem que tratar ele. Né? Com certeza. Eu
como toda a vida morei aqui nas proximidades, né? Morava ali no Olga Correia. Ah, você sempre depois, conheceu, recentemente, né? então, eu lembro que o pessoal da rua ali, da Rua da Mina, a gente sempre juntava e todo mundo levava lá nas K9, né? Inclusive, ainda tá funcionando aqui nesse mesmo, atrás da Unipac aqui, que eu lembro que teve uma vez que deu uma chuva, caiu uma parte lá, né? Porque esse terreno não é das K9, né? Então, a prefeitura fez a mudança deles. Hoje, a prefeitura locou um galpão lá no bairro Bela Vista, né? E na Rachid Randeri, lá no finalzinho, perto da almoxarifado da Copasa. E lá funciona hoje o galpão das K9. Aqui não funciona mais. E aí, a gente tinha um container aqui. Infelizmente, colocaram fogo no container. E aí é uma dureza, né? Porque a gente tem que trabalhar com esse envolvimento das pessoas, né? Porque a pessoa coloca lixo que não é reciclável lá dentro, pega fogo, enche, não dobra o material, não limpa, aí fica uma bagunça. Então, a gente tem que trabalhar muito a questão da educação. Muito. E na pandemia, isso dificultou bastante, porque a gente tinha planos de trabalhar uma grande campanha de mobilização na cidade, porta a porta, trabalhar com as famílias, nos bairros, nas escolas com as crianças, e a pandemia nos tirou isso. Então, a gente tem que apelar para as redes sociais, né? Para o Instagram, para o WhatsApp, para quanto mais pessoas fazerem parte desse processo, melhor vai ser para nós, com certeza. E para essas famílias, né? Sim, São sim. 32 famílias hoje que vivem de coleta seletiva. Gera emprego, gera renda, Exatamente. de uma maneira muito mais sanitária mesmo do que a condição Não, atual. Lá era proibido, né? Eles não podem mais ficar no lixão. Lixão não é lugar de gente, Não, né? com certeza. Na verdade, lixão não é lugar de existir, né? Mas, infelizmente, a gente ainda está nesse processo de acabar com esse processo. Existe algum projeto para se montar um aterro sanitário? Sim. A gente está agora exatamente num procedimento onde as empresas privadas têm manifestado o interesse delas, têm apresentado propostas. Com essas propostas, a gente vai fazer uma licitação. A empresa que tiver a melhor proposta e o melhor custo, né? Custo-benefício, ela é vencedora e aí ela inicia o processo de prestação de serviço. Então, hoje a gente tem 2 empresas que têm esse interesse, né? E tem também uma empresa de tratamento de resíduos, que é uma outra tecnologia, porque o aterro você enterra, né? E no tratamento você quebra o lixo e gera outros benefícios, que é mais interessante, né? Mas aí a gente tem que ver a viabilidade disso. Então, nós estamos estudando essas propostas e em breve a licitação vai acontecer e com essa licitação o fim do lixão, com fé em Deus, é o nosso objetivo principal aqui. É interessante que, assim, pra você ver, até você lidando corretamente com o lixo, você gera emprego. Olha pra você ver como que... Sim. Quando você e faz é muito dinheiro, viu? A indústria do lixo é muito dinheiro. A reciclagem. E outra coisa, às vezes você deixa de fazer um processo extrativista que é muito mais caro para você obter aquela mesma matéria, aquele mesmo material de um processo que talvez é muito mais simples. Que quando você aplica tecnologia, né? A gente tem universidade aqui justamente com programas de extensão para isso, de utilizar a tecnologia para facilitar e baratear esse tipo de produção. Esse é o objetivo, com certeza. Então, aí você falou uma coisa aí quando você mencionou, né? Eu fico até... Qual é a necessidade de queimar um container de lixo? Não né? sei, O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? E aí, voltando um pouquinho nessa questão da floresta, né? A questão das queimadas, né? Não vou nem entrar no mérito aí da questão dos produtores rurais, das queimadas e da questão até no ano passado, né, se eu não me engano, no Pantanal, né, tiveram aquelas queimadas e tudo, mas aqui dentro da cidade mesmo, aquele pessoal que tem o hábito de, poxa, junta as plantas na rua, junta a folha seca ali e queima. Assim, né, poxa, você tem maneiras melhores de lidar com esse tipo de coisa, né, e isso ainda é uma questão, talvez, não sei, nos grandes centros e capitais, talvez não é uma prática Sempre tão comum, tem. mas aqui eu vejo como que isso é presente, né? Sempre tem. O fogo, na verdade, assim, eu falo que um dos piores impactos ambientais que a gente tem é o fogo. Até mais do que o desmatamento propriamente dito em relação à questão de proporção, né? De nível de impacto mesmo. Claro que cada um depende da proporção, né? Um desmatamento em milhares de hectares não tem como comparar com o fogo. Mas pensando no nível de impacto, primeiro, o fogo...
Por que as pessoas usam fogo? Porque é uma forma de sumir, entre aspas, com aquilo que está incomodando ela de uma forma fácil e barata, né? Você vai lá e põe fogo e pronto, sumiu aquele material, teoricamente. E a pessoa simplesmente acha que ela tem controle do fogo, né? Ela pensa assim, não, mas é só um montinho de folhas, o que vai acontecer? Só que o fogo, ele pula numa velocidade que você não consegue controlar. Então, apesar de ser uma prática tradicional, igual você falou aí do Pantanal, na Amazônia, até mesmo aqui na região tem muitos produtores rurais que têm essa prática tradicional, e é também uma prática que é por falta de conhecimento, porque ela detona o solo. O que você faz? Quando você coloca fogo, você queima aquela folha, aquele material, você mineraliza, ou seja, os nutrientes ficam lá expostos. Então, tem-se uma falsa impressão de que a terra fica mais fértil, porque num primeiro momento você deu comida para a terra. Só que, na primeira chuva, o que vai acontecer? Ela vai embora. Lembra da chuva que vai lavando, né? Tudo? E aqueles micro-organismos que estão ali para poder manter aquela fertilidade do solo, eles também foram queimados. Aí, ou seja, num primeiro ano você tem um capim maravilhoso, no segundo o capim já começa a falhar, no terceiro você já tem erosão, no quarto já está vossoroca. Por quê? Porque você queimou a vida do solo, a biologia do solo. Então, o fogo, ele não é nada sustentável. E você consome água na hora que você queima, porque a água evapora. Você consome água na hora que o solo fica exposto, porque a água evapora. E você consome água de novo na hora que a vegetação cresce. Então, você perde água 3 vezes quando você põe fogo. É um troço tão degradante que as pessoas não têm noção disso, fora os problemas para a saúde, né? Os problemas respiratórios, os danos econômicos. Então, fogo é algo que precisa ser banido mesmo, né? Então, só com educação, punição. E aí, dentro do Viver Bem TO, a gente tem um ponto muito importante que é o ponto da educação. Então, nós estamos rodando a nossa zona rural e conversando com os nossos agricultores, trabalhando com eles, né? Claro que com todos os cuidados, porque a gente está em uma pandemia, mas com pequenos grupos, de forma bem protegida, para que a gente comece a abordar esses assuntos com eles, levar essa informação, porque às vezes ele nem sabe disso que eu acabei de te falar, né? Porque a impressão é o que ele está vendo. Então, a nossa ideia é trabalhar isso na zona rural, para que a gente diminua bastante os impactos sobre nossos recursos naturais e na área urbana também. Então, a gente fez aí, quando teve essas queimadas na última seca, eu falei bastante em rádio. A gente fez um trabalho com a polícia bem interessante de fazer fiscalização preventiva e punitiva para ver se a gente diminui esse problema, porque realmente, para viver bem TO, tem que acabar com fogo, porque fogo é um problema. Com certeza, com certeza. Bom, Janaína, a gente entrando aí mais a fundo aí, né, os últimos 4 anos, né? Na última gestão você teve aí à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Quais outras pautas, né, e políticas públicas vocês obtiveram sucesso aí? Como que foi nesses últimos 4 anos aí a Secretaria de Meio Ambiente aqui na nossa cidade? Então, eu na verdade entrei em março do ano passado, né? Então bem recente. Foi, é recente. Então. Mas eu posso destacar aqui algumas conquistas importantes, né? Na verdade, o Serginho, que hoje é vereador e me antecedeu na Secretaria de Meio Ambiente, ele conseguiu umas conquistas muito importantes junto com a equipe, né? Primeiro, ele trouxe o licenciamento ambiental municipal. A gente não tinha licenciamento ambiental no município e todo empreendedor que precisava ter uma licença, um ato autorizativo aqui dentro da cidade, ele tinha que ir lá para Valadares, ele tinha que entrar no sistema do Estado, aguardar o tempo do Estado, que é enorme, né? E aí, com isso, o Daniel assumiu um compromisso junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e implantou o licenciamento ambiental municipal. Então, eu já peguei esse processo bem avançado, com lei pronta. E aí, o que eu fiz junto com a equipe foi atualizar a nossa política municipal de meio ambiente, que ficou muito moderna. Então, no final do ano passado, nós aprovamos ela na Câmara. E agora estamos trabalhando os regulamentos, as regras disso. Então, o Teoflotone vai ter várias regras ambientais, quanto à questão dos impactos, quanto à questão das políticas públicas também, para melhorar a nossa qualidade ambiental. A gente tem uma visão de futuro, que é tornar Teoflotone o município mais sustentável do estado de Minas Gerais. Então, a gente tem muitas metas para cumprir, para fazer isso acontecer. Então, essa foi uma conquista muito grande do governo passado. Além disso, o governo passado também conseguiu recursos do Fundo de Saneamento Básico. A gente não tinha recursos para executar o saneamento básico, a não ser com a Copasa, com a Copanor e próprio da Prefeitura. E aí, a nossa secretaria apresentou uma proposta e entrou como uma das poucas no estado de Minas Gerais que recebe recurso da ARSAI,
que é a Agência Reguladora de Saneamento de Minas. E aí, com esse recurso, é que a gente agora vai executar uma série de obras importantíssimas no município para garantir o saneamento. Então, a gente vai trabalhar abastecimento de água nos distritos e na zona rural, que é muito carente. Ainda a gente tem que levar água em caminhão-pipa para muitas comunidades. Isso é terrível, é desumano. Então, nós vamos trabalhar sistemas... E é custoso também, Nossa, né? muito custoso, muito. Então, a gente vai trabalhar sistemas alternativos de abastecimento de água, melhorar a qualidade da água nesses distritos. A gente vai trabalhar a questão do tratamento de esgoto em vários locais para realmente tirar esgoto de água, porque a água é o nosso bem mais precioso, a gente joga esgoto, não tem lógica, né? Então, nós vamos trabalhar muito fortemente nisso. Então, esse é um ganho nosso. Pessoal, a gente teve uma falha técnica aqui, o monitor desativou, mas nós vamos seguir o caminho aí. Janaína, a gente estava falando sobre saneamento básico. Isso, vamos lá, pode seguir. Desculpa, tá, pela falha técnica. Tá tranquilo. Então, o saneamento básico, agora, com esse recurso do Fundo de Saneamento Básico, a gente vai conseguir consolidar uma série de ações, que inclusive a gente chamou de Programa de Aceleração do Saneamento. E dentro desse programa tem aí, né, várias iniciativas de tratamento de água, principalmente nas comunidades rurais, que hoje sofrem muito com isso, né, com a questão da falta de água e da má qualidade da água. Então, nós vamos trabalhar também o tratamento dessa água. Vamos trabalhar a questão de esgotamento sanitário, né, efetivar aí o esgotamento sanitário para que não aconteça, né, o que acontece hoje, que é a gente lançar esgoto nos nossos cursos d'água, né? Se a água é o nosso bem maior, como que a gente joga esgoto nela, né? Então, é uma coisa completamente incoerente. E aí, o GEPAF vai ser um parceiro muito importante para a gente, né? O GEPAF, junto com a ONG, ganharam aí prêmios e mais prêmios pelo projeto Desenvolver, onde eles fomentam fossas sépticas em comunidades rurais. Então, nós vamos trabalhar com eles para que eles façam esse fomento, né, junto com a Prefeitura e o Fundo e o Conselho de Saneamento Básico. Então, isso é uma conquista muito grande. Então, a gente hoje tem o Conselho de Saneamento com vários representantes do município que discutem, que constroem propostas, que deliberam sobre essas ações. E eu creio que esse ano vai ser o ano em que a gente vai ter um conjunto de ações muito prósperas para trazer o saneamento básico para o município, né? O recurso também do Fundo de Saneamento hoje paga a Bolsa Reciclagem, que é um valor que a gente repassa aos catadores para que eles façam uma coleta seletiva. Então, esse é um trabalho muito importante do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Teófilo Otoni. Interessante. Você sabe qual a porcentagem de esgoto é tratada hoje em Teófilo Otoni? Então, na verdade, a estação de tratamento de esgoto, ela trata de forma muito eficiente, acima de 90%. O problema é a coleta e o transporte. O que é levado É o que é levado para lá. Então, a Copasa, ela tem essa obrigação, a meta dela é chegar no 100%, né? Eu estou trabalhando muito com a Copasa num formato de cooperação, né? A gente vê aqui na cidade um senso de conflito entre a população e a Copasa, por vários problemas que a gente sabe que tem. Mas o que eu conversei muito com a diretoria da Copasa local é que a gente precisa de unir esforços para melhorar a prestação de serviço para a nossa população, sabe? Então, a gente está aí com uma atuação conjunta. Nós estamos com um projeto muito bacana que chama Rio Vivo, dentro do programa Viver Bem TO, né, que eu já tinha falado. Esse programa tem vários projetos. Então, um dos projetos que a gente tem é o Rio Vivo. O Rio Vivo ele vai trabalhar a conservação e a recuperação da água, pensando em nascentes, mata ciliar, e vai trabalhar a retirada do esgoto das bacias que compõem a bacia do Todos os Santos, que é esse principal que atravessa a cidade. Porque todo ano a gente tem que colocar a máquina dentro do rio para retirar a terra, né? Você já deve ter visto ali, isso, né? Porque senão vai dar enchente. E a gente tem que acabar com isso, sem enxugar gelo. Como que a gente acaba com esse problema de forma efetiva? Recuperando as nascentes, a mata ciliar, retirando essa terra que desce para dentro do rio. Por outro lado, na época seca, a gente viu aí recentemente praticamente esgoto descendo no rio. Eu fui acionada por isso. Por quê? Porque na época seca some a água, né? E fica só o esgoto. E na época chuvosa, água demais, problema de enchente. Então, ou seja, a gente tem que mudar essa realidade. E para mudar isso, são dois caminhos. Trabalhar o saneamento, ou seja, retirar o esgoto da nossa água e recuperar as nossas áreas para evitar essa descida de terra e, consequentemente, o assoreamento.
Então, é um trabalho de formiguinha, sabe? Se você for olhar, você fala assim, gente do céu, eu não vou ver isso, né? Quem é que vai usufruir disso? Mas alguém tem que começar, né? Então, nós, né, da Prefeitura Municipal de Teoflotone, é proposta de governo resolver esse problema, revitalizar o nosso Rio Todos os Santos, e a gente vai trabalhar para isso junto com a população, porque é responsabilidade pessoal de cada um contribuir para uma cidade melhor, né? Então a gente vai trabalhar isso, trazendo as pessoas, engajando as instituições para mudar essa realidade. Com certeza. E Janaína, além dessas questões assim, porque querendo ou não, são os assuntos mais visíveis, né? Assim, o lixo, a água, o saneamento básico, mas tem alguma coisa que não tem tanta evidência, mas que a gente tem que estar preocupando também dessa mesma maneira, que talvez a mídia e as pessoas não estão tão atentas dentro dessa questão do meio ambiente? Então, você tocou num ponto assim muito bacana, né? Que é a biodiversidade, né? O que é a biodiversidade? São todos os seres vivos que vivem no nosso planeta, né? E o Brasil, ele é líder mundial em biodiversidade, né? Ou seja, a gente tem mais quantidade, né? Uma maior quantidade de espécies, de plantas, de animais, né? Comparadas com outros países no mundo. Então, a gente precisa ter um cuidado especial. E aí, a gente vê que essa relação conflituosa do homem com a natureza impactou diretamente nisso. Então, a gente tem várias espécies ameaçadas de extinção, né? As aves sumiram da nossa região, né? Os pássaros, né? A gente tem as preguiças na praça, né? Que é um tesouro que a gente tem aqui, mas os nossos seres vivos são muito maltratados. Então, uma das formas da gente trabalhar isso é trabalhando a educação ambiental e a recuperação dessas áreas, né? De florestas que precisam ter as condições para que esses seres vivos sobrevivam lá. E aqui na área urbana, a gente está trabalhando isso no formato de revitalizar as nossas áreas verdes, as nossas praças e os nossos jardins. Então, uma das metas, né, do nosso prefeito é embelezar a cidade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos aproveitar essa beleza que a gente vai trazer para a cidade, trazendo ambientes que possam propiciar esses seres vivos também viverem de forma harmoniosa, ao mesmo tempo que a população vai usar esses espaços para o seu bem-estar. Então, vou dar algum exemplo aqui para vocês. A Lagoa do Marajoara, né? Aqui pertinho da gente. Era um espaço, sempre foi bonito, né? Não há o que negar, mas era um espaço que não era tão bem utilizado pela população. Então, nós fizemos um conjunto de ações que nós iniciamos no ano passado e ainda estamos terminando, né? De revitalizar esse espaço. A gente transformou ele no Recanto da Mata Atlântica. Então, nós estamos trabalhando a melhoria da infraestrutura, criamos uma trilha ecológica lá dentro, né? Não sei se você já foi. A iluminação lá, a iluminação, vocês lançaram, exatamente. Né? Aí, a trilha, inclusive, chama Trilha Ecológica Alice Godinho, que é a maior referência ambiental do Mucuri, né? A dona Alice está aí com mais de 90 anos, né? E nós estamos homenageando ela com essa trilha. Então, você entra nela, você tem acesso a plantas, a animais, né, a aves. A gente tem um jogo ecológico lá também, que é uma ideia da gente aproximar as pessoas, né? Então, essa é uma forma que a gente está criando para fazer essa aproximação entre bicho, planta e gente, né? A Lagoa do Ipiranga também é um espaço que está ficando muito incrível, né? Foi feito todo um conjunto de obras para revitalizar, para criar pista de caminhada. Agora foi feita a iluminação também recentemente. A gente plantou uma série de espécies frutíferas e paisagísticas. Colocamos o parquinho lá também de madeira para as crianças utilizarem. Então, a ideia é trazer esses espaços de bem-estar para a população. E os pomares urbanos, né? A gente está no 6º pomar urbano, que são áreas que antes não tinham utilização nenhuma e que hoje são espaços onde a gente tem espécies de frutíferas que vão beneficiar tanto os animais quanto nós humanos que vamos usar esses espaços, né? E, por exemplo, aqui no alto do Marajoara, não sei se você já viu ali, você continua subindo, ali era um lote para cá. Era um lote vaga abandonado, né? Que eu não sabia que aquilo era um espaço público. E a gente transformou aquele lugar. No Alto Tabajaras também, o mais ali recente. É um lugar que está crescendo agora, né? Está construindo Sim, então a gente está pegando esses lugares, né? E tem outros também na periferia, lá no Felicidade, né? Em populações mais vulneráveis, a gente levou um pomar urbano para lá com um parquinho. Então, nós já espalhamos aí espaços de bem-estar, de bem viver, né? Que é o que o nosso prefeito sempre fala, a cultura do bem viver, para que a nossa população tenha saúde, qualidade de vida, ao mesmo tempo que conserva a biodiversidade, porque são espaços em que o ser humano pode conviver
com a biodiversidade de forma harmoniosa. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo também e que eu creio que vai ter muito impacto positivo aqui na nossa cidade. E também são locais onde você pode utilizar para instruir, né? Educar. Sim, exatamente. Mostrar a importância que um espaço daquele tem. Eu olho assim, pela atual conjuntura, né, de industrialização e urbanização dos locais, a gente meio que tem que voltar cada vez mais os olhares para essa questão da sustentabilidade e do meio ambiente, porque, querendo ou não, quanto mais a gente urbaniza e evolui e desenvolve as cidades, a gente acaba afastando um pouco, né, dessa questão natural. E, querendo ou não, o nosso bem-estar mental, você pode olhar que todo mundo tá estressado, pô, vai pra beira da praia, vai pra um sítio. E o que a gente come, nosso alimento, a pessoa tá doente, tá mal, tá comendo só coisa industrializada, aí vai pra alimentação mais natural e tudo. Então a gente sempre, quando tá com problema, tem que se voltar mais pro natural, não só no alimento, mas no ambiente. Sim. Então é uma coisa muito pertinente. E acho que também outra coisa que eu acho interessante a gente citar é quando a gente fala essa questão de educar e tudo, a gente não pode depender só das políticas públicas, né? Isso tem que ser uma coisa que começa de dentro de casa. Sim. O fato de você ter o hábito de fazer a coleta, de cuidar, né, do seu quintal, de suas plantas, do quanto você consome de água. Isso é uma coisa que tem que começar de dentro para fora. Sim, sim. O que está sendo feito lá fora, a gente sabe que é de suma importância. Mas se a gente já fizesse dentro de casa, já necessitaria menos dessas políticas públicas. Sim, exatamente. Né? Por isso que esse trabalho de trazer a responsabilidade pessoal, né, para cada um, para que cada um entenda o seu papel nesse processo, é muito importante. Né? E é um desafio, porque no mundo de hoje, onde a gente tem a velocidade da informação, né? As pessoas estão cada vez mais ocupadas, estressadas e gastando menos. Um áudio de 1 minuto já é difícil, né? Uma palestra de 30 minutos, né? Um podcast de 1h30. Se não for algo que te interesse muito, você não vai disponibilizar aquele tempo para ouvir, né? Mas o que a gente precisa é realmente tocar no coração das pessoas nesse aspecto da vida delas, né? Então, é a tentativa que a gente quer fazer. E esses espaços, eles tocam isso. Eu fico impressionada na minha rede social, todas as vezes que eu posto sobre essas áreas, né, e as ações que a gente está fazendo, o número de pessoas que estão se importando com isso, se engajando, elogiando, usufruindo, né? Hoje, muita gente vai nesses espaços que eu falei aqui e me marcam no Instagram, e aí eu reposto super feliz, que eu falo, gente, eu tô, né, cumprindo. Tá efeito, né? As pessoas estão utilizando as políticas públicas. E o que a Constituição traz, eu sempre gosto de relembrar da Constituição, né, que é a nossa carta legal maior, é que ela traz que o meio ambiente é um bem comum de todos e que cabe ao poder público e à coletividade, né? Ou seja, cada indivíduo de forma coletiva contribuir para esse bem comum. Então, é claro que a política pública ela tem um papel fundamental. Inclusive, assim, eu até critico muito a ideia, né, do Estado mínimo para algumas questões, como principalmente para o meio ambiente. Por quê? Com certeza. Porque o Estado mínimo já é um problema de forma geral, mas vamos falar da questão ambiental que é para todo mundo pensar. Né? Um rio ele não obedece limites de uma propriedade. Né? Então, se eu não tenho o Estado para reger sobre isso, aquele indivíduo que está abaixo, né, de um rio que está sendo ali represado, quem é que vai garantir o direito dessa pessoa se não tiver um Estado para regular isso? Né? Se não tiver um Estado para fomentar, por exemplo, um produtor rural que precisa cumprir o seu papel de conservar a água para quem vai beber que está na cidade. Então, se o Estado não entrar com políticas públicas eficientes, libertadoras, políticas públicas formadoras, né, que é o que a gente quer e a gente trabalha com isso. Um sistema de governança, o que é a governança? É o conjunto de atores locais que vão lutar pelos seus direitos e fazer acontecer. Então, o que é meu, eu tenho que fazer. Mas o que é do Estado regular e fomentar, ele tem que fazer. Né? E aí uma coisa importante que você me deu um gancho aí sobre a questão da alimentação saudável, que é uma outra linha de atuação nossa muito forte, que é a agroecologia, né? A gente precisa fomentar sistemas produtivos que respeitem os aspectos naturais
Porque a gente sabe que muita gente está morrendo doente por esses químicos todos que a gente usa de forma indiscriminada. Então, a agroecologia, ela traz uma forma de produzir e de usar a natureza com respeito. E quem recebe isso é quem está se alimentando daquele alimento, né? Então, produtos agroecológicos, eles contribuem diretamente para a saúde das pessoas. E há um mercado crescente. Muita gente está optando por orgânicos, por agroecológicos, porque sabe que são produtos que não têm esses químicos, esses agrotóxicos que geram tantos problemas na saúde. Então, aqui em Teoflotone, a gente também é adepto da agroecologia. A Prefeitura Municipal tem um programa que fomenta a agroecologia. A gente tem o projeto Frutificar, que está fomentando o retorno da agricultura, né? Porque nós temos aqui uma pecuária muito forte. E, por outro lado, muitas terras degradadas, improdutivas, e a ideia é trabalhar essas terras degradadas e improdutivas com sistemas agrícolas, né, da agricultura. Então, a gente está trabalhando com frutíferas, com a fruticultura, com a horticultura, para que a gente possa trazer de volta a prática do cultivo e um cultivo com saúde, com sustentabilidade. Então, é outra ação importante que a gente tem também aí para viver bem TO, é comer bem também, né? Com certeza, com certeza. E posterior a isso aí, não, né? Imaginar que a gente consiga aí, num futuro próximo, obter êxito em todas essas questões, esses projetos que a gente está abordando aí. O que você enxerga que seria o próximo passo, né? O que vem depois, a posterior aí no futuro? Qual que é a função aí, não só das políticas públicas, mas de nós todos como sociedade mesmo? Eu vejo assim, né? Se a gente conseguir entender esse ponto principal, né, da nossa relação com a natureza, e aí já vai um bom caminho, viu, amigo? Essa mudança de consciência e de relacionamento com o recurso natural já é um bom caminho. A mudança da consciência do relacionamento muda o comportamento, né? Então, primeiro, a gente vai trabalhar muito fortemente, né, nessa mudança de consciência, e aí é o que eu falei, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque a gente tem aqueles que não estão nem aí, a gente tem aqueles que estão prontos, mas que estão sem informação, a gente tem aqueles que têm informação e que quer fazer, que é a minoria da minoria, e a gente ainda tem, infelizmente, os criminosos. Então, nós temos que dar uma tratativa para cada um desses grupos, né? Uhum. Então, quem não está nem aí vai ter que ser tocado e sensibilizado de alguma forma. Quem está sem informação tem que receber essa informação, então a gente tem que trabalhar com a educação ambiental. Quem está afim, a gente trazer para junto e fazer acontecer, e o criminoso a gente tem que tratar como criminoso. Então, só daí já vai uma longa caminhada. E o que a gente precisa, ao longo desse processo, é ir consolidando essas políticas, mas de uma forma muito local mesmo, que é o grande desafio, porque a gente tem o costume de esperar do de cima para baixo, né? Federal, do governo estadual. O vetor, né? tem que ser diferente, E tem que ser de baixo para cima. a gente tem que mudar essa lógica. Então, esse é um trabalho que eu creio que vão aí alguns anos, né? Mas a gente já começou. Esse é o primeiro ponto, né? Porque eu, como servidora pública, e eu me vejo como uma empreendedora pública, né? Eu empreendo dentro do serviço público. Eu vejo que se eu fosse olhar, porque às vezes a gente dá 4 passos e volta 3. Né? Acontece muito. E a gente está nadando contra a correnteza, porque o fluxo do movimento é o quê? Produzir, ganhar, degradar. E eu não quero nem saber o que está acontecendo com o resto. Então, eu estou nadando contra a correnteza. Eu e esse grupo de pessoas que entenderam o seu papel, né? Então, a gente tem que nadar contra a correnteza e a gente volta. E a gente sempre tem que olhar, não, mas está ficando um passo de saldo. Está ficando 2 passos de saldo. Então, é um trabalho de formiguinha. E a gente já começou. E a gente está aí captando recursos, captando gente, captando vontades, né? Graças a Deus, a gente tem um poder público municipal muito diferente do poder público estadual e federal, que tem vontade, né, que nos dá autonomia para trabalhar, que coloca como projeto estruturador de governo propostas como essas que eu disse aqui. Então, eu estou muito feliz por fazer parte disso, né? E eu vejo que num futuro próximo, eu quero ver Teoflotone no cenário estadual e nacional se destacando, porque tem gente que quer viver melhor, que quer viver bem, sabe? É isso que eu vejo aí nos próximos 5 anos, pelo menos, a gente mostrando a nossa cara como um conjunto de pessoas que quer fazer uma cidade muito melhor. Tomara. E eu tô observando você falando isso aí. Você nunca teve interesse em ir para a área acadêmica, não? Então, na verdade, assim, logo que eu formei, né, na graduação, eu já fazia pesquisa e passei no concurso público.
Então, dentro do poder público, eu me apaixonei. Tive oportunidades de ir para a academia, como eu fiz o mestrado aqui. Tive oportunidades para ir para a iniciativa privada. Mas é missão, sabe? Sim, é missão sim. espiritual. Eu Com tenho uma certeza. missão espiritual porque eu entendo que Deus nos deu um jardim para cuidar, né? E esse jardim, ele foi muito mal cuidado. Então, agora, a gente tem que trazer de volta esse senso de cuidado do jardim. Então, o meu papel aqui nessa terra é promover essa mudança de relação com o jardim para que a gente tenha um jardim melhor. E o jardim é a nossa casa, porque não tem outro lugar. Verdade. Quando eu jogo lixo fora, não tem fora, é terra. Quando eu contamino a água, não tem água fora, é a água que passa pela minha vida. De algum momento ela vai voltar em forma de chuva. Então, Sim. esse Todo um entendimento, ciclo, né? tudo é um ciclo. A terra é um ciclo, né? E um ciclo que precisa se manter equilibrado. Então, eu estou aqui para isso. E apesar de ter esses desejos todos aí acadêmicos, né? De ser bem-sucedida financeiramente, o senso de serviço público é maior. É maior, né? Então, eu quero servir o povo e graças a Deus que eu estou tendo essa oportunidade. E é muito bacana isso que você fala, assim, desse sonho de transformar Teoflotone em uma referência, né? Estadual e até nacional nessa questão do meio ambiente. Tem alguma cidade hoje que não sei se estadual ou nacionalmente, é uma referência? Sim. Hoje? A gente tem uma cidade que foi muito destacada, que é a cidade de Extrema, no sul de Minas, né? Extrema produz a água que abastece São Paulo, né? Parte da água que abastece São Paulo nasce em Extrema. Então, um conjunto de iniciativas privadas, ONG, públicas, e principalmente por um poder público municipal atuante, que foi um secretário de Meio Ambiente, chama Paulinho, eles desenvolveram uma estratégia de pagamento por serviços ambientais, ou seja, eles começaram um trabalho grande de recuperação de nascentes, de florestas, para produzir água para abastecer São Paulo. Então, eles conseguiram um conjunto de recursos para fazer isso acontecer. E os produtores rurais que produzem essa água recebem um incentivo financeiro. Então, esse modelo acabou dando muito certo, porque ele uniu o prestador de serviço, que é o produtor rural, porque ele presta um serviço ambiental, com quem consome esse serviço, que é quem bebe água. Então, quem bebe água pagou para quem produz. É o que aconteceu em Nova York também. Então, esse recurso dessa grande cidade sustenta um grande projeto. Depois disso, vieram vários outros projetos. Um outro lugar também que tem acontecido projetos muito interessantes é no Espírito Santo. O Espírito Santo criou um programa que chama Reflorestar, que é o maior programa de reflorestamento do Brasil, e eles fomentam e apoiam produtores rurais para fazerem esse trabalho. Então, a gente tem essas cidades que estão trabalhando, né, com esses pontos, e aqui em Teoflotone a gente quer unir, para além dessa questão rural, né, que é essa questão de reflorestamento, com a questão da área urbana. Outra coisa que eu não falei aqui é que Teoflotone é o primeiro município do estado de Minas Gerais a ter o Plano Municipal da Mata Atlântica. Então, nesse plano, quando a gente construiu esse plano, inclusive ele tem que ser renovado agora em 2021, em 2015 a gente iniciou a construção desse plano e esse plano traçou várias ações que deveriam ser cumpridas para conservar e recuperar a Mata Atlântica. E, pasme, nesses 5 anos, a gente cumpriu mais de 50% das ações que a gente programou. Nossa. Então, isso é uma coisa importantíssima, porque normalmente se criam planos e coloca na gaveta. Pá! Só para poder cumprir lei e regra. A gente não fez isso. A gente, pelo IEF, nós apoiamos a elaboração desse plano. Na época foi no governo do Getúlio. Aí Daniel assumiu e se dedicou a executar esse plano, né, dentro da Secretaria de Meio Ambiente e de Agropecuária. No ano retrasado, a gente fez uma prestação de contas para a população, a gente já estava acima de 50% de implementação. E agora a gente já deve estar aí quase 90% de implementação. Que ótimo. Aí a gente vai rever o plano agora, esse ano, e traçar novas metas. Então, com isso, a gente vai melhorando a qualidade ambiental e a gente vai chegar lá. Espere que vocês vão ouvir aí de Teoflotone como referência ambiental no estado de Minas Gerais, não só pela questão da recuperação e conservação, mas saneamento, áreas verdes públicas, que é uma coisa que nem todo município se preocupa em trazer essas áreas verdes, né? A questão dos resíduos sólidos. Então, é um conjunto de ações aí que a gente está empreendendo para destacar Teoflotone. Bacana isso. Quando eu te perguntei, é justamente assim, porque muitas vezes a gente tem sonhos, tem projetos, e a primeira coisa que aparece são pessoas falando assim, isso é impossível, você não vai conseguir, não, isso não pode ser feito. E aí eu sempre pergunto assim, tem alguém que conseguiu?
Porque aí você já rebate qualquer argumento que não vai conseguir, é impossível. Então, se tem cidades que conseguiram isso, por que não a gente? Sim. Por que não a gente conseguir produzir isso aqui, alcançar essas metas? A gente tem que lembrar que, é claro, que um dos pontos que fazem com que a gente consiga executar ou não chama-se recurso financeiro. Não dá para falar que a gente consegue fazer tudo sem dinheiro. Isso é impossível. Não, né? O sistema capitalista hoje a gente funciona precisa. assim, né? E a gente está num momento muito ruim. Porque o governo federal ele tinha um conjunto de políticas públicas, de projetos de financiamento, os outros países investiam muito no Brasil nessa questão ambiental, né? Alemanha, Dinamarca. Então a gente teve um problema sério, né? Recentemente, de rompimento dessas parcerias internacionais e também de uma descapitalização do Ministério do Meio Ambiente. Que foi para um outro lado, né? Que é passar a boiada. Educação, saúde exatamente. E muitos outros ainda. Então, a gente está num momento muito difícil. Se você for pensar financeiramente, esses sonhos todos, se eu fosse olhar quanto de dinheiro que eu preciso... Então, o que a gente resolveu fazer aqui no governo municipal? A gente vai utilizar os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que a gente tem um recurso, né? Toda vez que a gente dá uma autorização, a gente tem um recurso que cai na nossa conta. A gente tem recursos do Fundo de Saneamento, que eu já falei aqui. A gente tem emendas parlamentares que a gente pode captar, que a gente está buscando também. E projetos que a gente, inclusive, fez um projeto para o Euroclima, para captar recursos, tinha muita chance de ser aprovado, mas por conta da pandemia eles romperam o financiamento. Então a gente está captando esses recursos. E além disso, trabalhando com o que a gente tem. Então, numa comunidade, a gente vai trabalhar com a parceria da comunidade. Às vezes a gente não pode ter um pedreiro lá para cuidar. Não, mas eu faço essa obra aqui. Então, a gente vai trabalhar com isso as próprias empresas, porque é interessante para a empresa ter um marketing, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, buscando apoio externo e... É devagarinho mesmo, mas o importante é começar e a gente já começou, já tem aí um conjunto de ações que a gente pode ver na cidade, de melhorias ambientais, e é só o começo, pode ter certeza disso. Muito bom ouvir isso tudo, né? Assim, que a cidade busca isso, está em busca disso e não vai parar, não. Vai não, se Deus vai quiser. todo mundo buscando isso aí. Bom, Janaína, antes da gente terminar, vou deixar o espaço aberto aí, se você quiser abordar mais alguma coisa, deixar os agradecimentos aí, que eu sei que você tem uma equipe enorme de pessoas trabalhando lá com muito afinco para realizar todos esses projetos, né? A gente sabe que a gente nunca está sozinho nessas coisas que a gente faz. Sempre tem alguém para poder ajudar a gente. Então fica o espaço aberto aí para você utilizar da maneira como melhor entender. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, por ter me despertado para esse senso de serviço, né, de serviço para a sociedade, de servir a natureza, ter me dado as oportunidades que eu tive, né, de ter estudado numa boa faculdade, ter feito mestrado, ter tido experiências internacionais incríveis que me tornaram a profissional que eu sou hoje. Então, eu quero muito agradecer a Deus, agradecer ao meu esposo, que é o meu companheiro, que abriu mão dos sonhos dele lá em Belo Horizonte para vir comigo aqui para Teoflotone, para empreender aqui. E hoje ele é um servidor público efetivo também da prefeitura e também apoia todas essas iniciativas que eu tenho. Agradecer ao prefeito Daniel Sucupira, que no momento de muita dificuldade profissional, né, porque infelizmente com as mudanças de governo muitas coisas acontecem e eu estava me sentindo improdutiva no Estado e o Estado então me cedeu para a prefeitura, Daniel me resgatou e me deu essa oportunidade de servir Teoflotone e me deu possibilidade de sonhar e de executar. Então, se hoje a gente consegue fazer esse tanto de coisa que a gente faz, é porque eu tenho um prefeito que sonha e que executa com a gente e também toda uma estrutura de governo, as diversas secretarias que nos apoiam aí para fazer isso acontecer. E agradecer a minha equipe, em especial, a Secretaria de Meio Ambiente, cada servidor, cada colaborador, desde aquele que está lá cuidando da lagoa, aquele que está fazendo as análises dos projetos, captando recursos, plantando árvores, plantando mudas e contribuindo para que a gente possa mudar essa realidade. Então, eu quero agradecer e agradecer a população que tem reconhecido esse trabalho e que tem se engajado a cada dia mais no Viver Bem TO. E eu sonho com uma cidade melhor, não só para mim, mas para o meu filho, né? A cidade também me deu um filho, né? O Jean é fruto da adoção aqui de Teoflotone. Então, o Jean é filho de Teoflotone e Teoflotone me deu esse presente também.
além de todo o carinho que eu recebo aqui. Então, eu quero agradecer e dizer que nós vamos juntos viver bem TO e Teoflotone será referência, né, em sustentabilidade. Eu tenho fé nisso e a gente está trabalhando para isso. E obrigada pela oportunidade, viu? Falar disso para mim é uma alegria muito grande. Com certeza. Bom, Janaína, primeiro, obrigado, né, você ter disponibilizado aí do seu tempo. A gente, né, tentando achar uma agenda aí no meio dos compromissos, mas ainda bem que a gente conseguiu. Sim. O papo foi muito bacana. Que bom. Obrigado, né, de você ter trazido todo esse conhecimento aí, essa informação que eu acho que é muito pertinente o pessoal saber o que está acontecendo, né, na cidade. E fiquei muito feliz aí de você estar participando do projeto. Então, e a casa está de portas abertas, sempre que quiser divulgar aí novos projetos, muita coisa bacana eu quero trazer aqui, e pode saber que, né, você faz parte disso agora aqui desse projeto. Muito obrigada. Bom, pessoal, por último, gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram ou assistiram até aqui. Deixe aí seu comentário sobre o que vocês acharam sobre esse episódio, né? Se tem alguma coisa aí que você quer deixar depois, vou deixar aí as redes sociais da Janaína e dos projetos dela, só conferirem aí na descrição, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa seu like. Se tem alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, que vai gostar dessa conversa, compartilha com ela. Eu tenho um tanto de gente aqui da faculdade, da família que eu vou mandar, porque o pessoal vai gostar muito dessa conversa. E você vai estar me ajudando, vai estar mostrando esse conteúdo bacana para ela, vai estar ajudando o projeto. Lembrando que também todas as plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, os vídeos na íntegra estão no YouTube e no Facebook, e os clipes também lá no IGTV, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Uma boa semana para vocês. Muito obrigado. Tchau. Volta.